Meus amigos, bom dia. Aqui nesse corredor antiguíssimo dessa região aqui de Lisboa. Nosso vídeo de hoje é uma história muito triste envolvendo aqui essa região, muito sombria no passado, né? Uma arquitetura muito tradicional, né? Das que vemos em Salvador, Bahia, cidades onde o Império Português, né, construiu sua base no passado, deixou a sua marca. Aqui, pessoal, existe uma marca muito estranha, muito cruel, né, nessa região aqui onde eu estou. Só para contextualizar, aqui tem muita influência dos otomanos. Quando a Turquia, né, o Império Otomano, ela tomou parte da Europa e passou a administrar. Diziam que era uma época, não existe muito árabe aqui, né? Diziam que era uma época muito boa, né? Os judeus, os muçulmanos e os cristãos viviam juntos. Mas chegou uma época que a igreja, né, ela começou a lutar para expulsar, tentativa de expulsar os otomanos. E conseguiram conquistar, né, a Europa, no chamado época das trevas, né, ou momento de escuridão, alguma coisa assim, né? Foi o governo do cristianismo sobre a Europa. Dentro desse contexto, pessoal, surge essa região aqui, já em meados do século XV, né, 14, 15. Essa região aqui vai vivenciar algo nunca visto antes na história, onde aqui em Portugal, assim como tem na Europa toda, né, principalmente a parte cristã, esses recintos da crueldade, né? Aqui é uma praça, assim como tem outra praça aqui chamada Praça do Paço, Terreiro do Paço, que é a Praça do Comércio. É a Praça do Comércio que fica ali. Aqui é uma das praças que teve um evento marcante e cruel. Ali está a figura oponente do imperador brasileiro, Dom Pedro I. Por que ele está aqui, a estátua dele, e não está no Brasil? Porque ele era um português, ele era filho de Dom João. Ele foi mandado para o Brasil e declarou a independência do Brasil ao arco. E em seguida ele veio a Portugal para abrandar uma rebelião, né, um golpe. É uma das praças mais visitadas que tem, essa aí, onde está a figura dele lá em cima. Depois a gente vai mostrar isso para vocês. E lá ficou o filho dele, o Dom Pedro II, que foi um dos maiores imperadores que a história já conheceu, né? E ali vem o Pitbull. Então, meus amigos, aqui nessa praça, outra hora de fazer uma matéria mais completa, mas eu vou fazer aqui só o registro. Só ontem eu fiquei também sabendo dessa praça aqui. Assim como na Praça do Paço, né, que na época houve uma calamidade, como houve há pouco tempo, em 2021, né, uma doença. E as pessoas que tinham religião judaica, os judeus, né, os povos de Israel que viviam na Europa, por conta da diáspora, eles não adquiriram essa doença. E por esse fato eles foram acusados. E em 1700 e alguma coisa, levaram 4.000 judeus para a Praça do Paço, lá atrás, né? E tiraram-lhe a vida em uma noite. 4.000 pessoas, pessoal. Você pode pesquisar aí no Google que vocês vão encontrar esse fato. 4.000 judeus, simplesmente porque eles não adoeciam e achavam que foram eles que tinham criado essa doença. O que acontece é que depois foram investigar e devido a uma simples prática de lavar as mãos, né, e de não comer certas carnes, como por exemplo carne suína, livrou eles de pegar a peste bubônica. E aí foram acusados de terem feito bruxaria. Já dentro desse contexto, nessa mesma época, começaram a tirar a vida de judeus, né? No total foram 55 milhões de judeus que perderam a vida na Europa. Pessoas que perderam a vida na Europa, né? Porque incluiu bruxos, não é? Ateus e judeus, né? E aqui depois o governo português, um governo muito bom, reconheceu esse erro
e começaram também a dar oportunidade às pessoas descendentes desse povo, né? Depois a gente fala sobre isso, porque houve uma corrupção aí dentro da comunidade que representa a Israel aqui em Portugal, e ficou muito difícil para nós brasileiros conseguir este documento, entendeu? Mas vamos aqui. Tributo da cidade de Lisboa às vítimas do massacre judaico de 19 de abril de 1506. Aí. 19 de abril de 2018 e 2008, eles resolveram mostrar para o mundo que aqui aconteceu um grande massacre de milhões de pessoas. Não são milhares, são milhões. Pesquisa no Google e vê quantos milhões morreram nesse contexto. Então, foram milhões, se nós incluirmos todo o processo da Inquisição praticado por ela e pelo cristianismo. Depois, Lutero dividiu a igreja, mas também com Lutero aconteceu outro massacre, né? Ele condenou os judeus a serem exterminados da Europa, e o maldito, ele conseguiu a bula, e em 1945 ele tirou a vida de 8 milhões de judeus. Os dois segmentos do cristianismo cometeram um grande erro. E aqui está esse monumento, que é um dos mais importantes, que diz que 1506 a 2006, em memória dos milhares de judeus vítimas da intolerância e do fanatismo religioso, assassinados no massacre iniciado em 19 de abril, maldita data, né, de 1506, neste local, neste lago, né? Aqui uma data judaica, 5.266 a 5.766. Lembrando que a Inquisição católica, a Inquisição cristã, ela durou até 2002, 2006. Tá? Várias etapas da Inquisição. As primeiras foram assim, tirando a vida. Depois, repressão, excomungação de quem não era cristão, ou de quem contestava a religião cristã. Se eu perguntasse se realmente Cristo nasceu de uma virgem e que Deus, Deus minúsculo, né? Ele fez uma criança em um útero de uma mulher que estava prometida para outro homem e que ela ainda era menor de idade, eu já seria castigado a perder a minha vida. Então você não podia questionar nada cruel. E aqui está, pessoal, as almas, os espíritos, né? A energia, o sofrimento, a crueldade, a forma como eles... E se você pesquisar na internet, você vai perceber como é que era feito como é que era feita esse castigo contra o povo. Você vai ver as ferramentas que eles usavam. É algo cruel. E as almas, os espíritos, eles clamam por justiça aqui até hoje, com certeza. Este lugar e muitos outros em toda a Europa, inclusive no Brasil também, houve o chamado, entre aspas, Santo Ofício. Tomara a Deus que essa intolerância nunca mais aconteça, não é?